Olá, classe, boa noite. A aula de hoje busca entender os postulados da mecânica quântica, pelo menos os 5 primeiros postulados. E é tão importante entender esses postulados que, devido à baixa quantidade de alunos que nós tínhamos ali na sala de aula, eu preferi fazer dessa forma. Também fica interessante, porque você pode revisitar esse conteúdo em outro momento, né? Então vamos a esse conteúdo super importantíssimo que o Glaucio Regis está falando. O conteúdo, galera, é esse daqui, ó, os postulados da mecânica quântica, tá? Esses postulados são afirmações que a gente vai provar ser verdadeiro, tá? Não são leis, né? Não são teorias, mas sim são postulados, tá bom? Então olha o que tem de incrível aqui. O primeiro postulado da mecânica quântica, eu já estou acostumando a cabecinha de vocês já faz um tempo, tá? O primeiro postulado você já sacou, você já entendeu, tá? O que é o primeiro postulado aqui, ó? O estado de uma partícula, mecânica quântica, não ficou bonito isso, né? O estado, isso aqui também é antiguinha, depois eu arrumo, mas ó, o estado de uma partícula descrito pela mecânica quântica, ficaria melhor, né? É completamente especificado pela função de onda, né? E aí lembra, olha, eu comentei isso na última aula, quando o psi é maiúsculo, geralmente essa nota, da forma como tá sendo mostrado aqui, vou colocar um efeito especial em verde aqui, ó, psi de x em t, isso quer dizer que eu estou levando em consideração tanto variáveis espaciais quanto variáveis temporais. Mas atenção, ó, variáveis espaciais até agora a gente só está com uma, x, porque é mais simples, tá? Logo vai ter x, y e z para completar ali, né, as 3 dimensões. Mas a extrapolação das ideias que a gente vai desenvolver em x vai ser válido lá para x, y, z. Por isso a gente só fica falando em x, tá? E aí que vem a palavra. Essa é a palavra, essa é o que dá todo o significado aqui em verde novamente, ó. A probabilidade da partícula ser encontrada no tempo t ali igual a zero, no tempo t0, no intervalo de espaço de x centrado em x0, é dado pelo produto. Nota que eu já mostrei alguma coisa, eu já comentei, eu já frisei com você, né? Então eu frisei com você o quê? Que aqui, ó, o produto aqui embaixo, ó, o que é psi ao quadrado? É o produto entre o complexo conjugado da minha função de onda em x e em t vezes a própria função de x em t, tá? Mas por que a gente precisa fazer isso? Porque eu também já comentei outras vezes, né? É mais como geralmente essas funções de onda, né? Como geralmente, só vou colocar uma outra cor aqui para dar um destaque, né? Como geralmente psi vai ter ali uma parte imaginária e uma parte real, né? Quando eu pego e faço psi ao quadrado, ou seja, psi vezes psi, ou psi vezes o complexo conjugado, esse termo i aqui também vai ser i ao quadrado e a parte real ao quadrado, né? Lembram disso que eu comentei na aula? Então, esse i ao quadrado é igual a menos 1. Menos 1 é um número que está no conjunto dos números reais. Portanto, quando eu pego uma função de onda, ela não explica muita coisa para mim, mas ela explica tudo. Fiz esse joguinho de palavras em outro momento. Ou seja, eu tenho informações sobre o meu sistema, sobre o estado da minha partícula na função de onda, mas ela fisicamente não tem significado. Por quê? Porque não tem como algo ter significado físico quando eu tenho ali uma parte imaginária. Não existe massa imaginária, volume imaginário, área, energia, momento. Essas propriedades, essas mensuráveis, elas encontram a sua representação no sistema, no eixo real, né? No conjunto dos números reais. Então não tem como eu falar que
psi por si só representa algo físico. Não representa nada físico, mas psi ao quadrado, sim. Psi ao quadrado, sim. E aí, aqui que vem uma ideia importante, olha só. Max Born, né? O movimento das partículas está de acordo com as leis da probabilidade, mas a probabilidade se propaga segundo a lei da causalidade. Olha, quando eu for apresentar logo mais alguns outros postulados, nós vamos ver que na função de onda eu posso ter eu tenho toda a informação e eu posso operar essa função de onda de tal forma a encontrar o valor que poderia ser medido no laboratório. Como assim? O que eu acabei de falar. Quando eu tenho, por exemplo, posição, momento, energia, né? São coisas que eu posso medir no laboratório, medir com equipamento. Na mecânica quântica eu vou ter operadores que vão estar associados a essas medições, que vão operar nessa função de onda, tá? Vão operar nessa função de onda. E aí nessa função de onda, ela guarda em si todas as informações sobre o meu sistema, ao passo que quando eu operar, eu vou obter como alto valor uma propriedade que eu posso medir fisicamente, tá? Só que essa medição, ela não é determinística, ela é probabilística, tá? Porque se eu tenho todas as informações do estado de uma partícula, eu posso ter todas as possibilidades. Por exemplo, ao jogar um dado, né? Um dado com 6 faces, eu tenho a possibilidade de ter qualquer uma das 6 faces voltadas para cima. A partir de vários lançamentos de dados, e quando esses lançamentos de dados tenderem a infinito, eu vou perceber que a probabilidade de eu conseguir um determinado número é igual a 1/6, tá? Então, a probabilidade para que eu obtenha certo valor da energia vai ser representado, né, por essa operação algébrica desse operador linear em relação à minha função de onda. A função de onda guarda todas as informações sobre o comportamento do elétron, sobre o comportamento de qualquer partícula, né? Só que quando eu opero, eu obtenho um conjunto ali, eu obtenho um valor que representa, na verdade, a probabilidade de eu encontrar fazer aquela medição, tá bom? Então, quando eu faço faço o operador posição em relação à minha função de onda, eu vou extrair de lá os valores de maior probabilidade de eu fazer aquela medida. Perfeito? Tudo na mecânica quântica é probabilístico, tá? E aqui que vem a ideia dos postulados. Então, como que eu faço, como que eu consigo, né, extrair coisas que são palpáveis? Olhe para essa imagem aqui, deixa eu até aumentar por causa que ela é muito interessante, né? Você já deve ter visto isso em outras situações, né? E aí você tem aqui, né, a função de onda, ela está ali em azul, perceba. Tá lá, wave function, né? E é a tua função de onda. Não precisa olhar agora aqui para baixo, olha só lá para cima. Então eu vou desenhar também em azul aí para você acompanhar. Então a função de onda está aqui, né? Ela vem para cima e ela está descendo, né? Ela tem uma parte positiva e ela tem uma parte negativa, né? Então essa é a função de onda. Ela pode ter aí qualquer perfil, né? Ela pode ter qualquer perfil. Quando eu analiso o quadrado da função de onda, o quadrado da função de onda vai me resultar no quê? Vai me resultar nisso daqui, ó. Vou colocar em vermelho aqui para destacar. Olha essa nova função aqui, ó.
Subiu, 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 desceu, 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 chegou aqui, aumentou. Deixa eu pôr minha janelinha para cá, continua descendo aqui. Nota que a probabilidade, né, de eu encontrar a partícula nessa região do espaço, agora ela se torna, agora os valores que eu posso ter são só valores positivos. Por isso que eu faço essa relação ali entre o complexo conjugado da função de onda vezes ela mesma. Além de eu ter, eu tiro a parte imaginária da função de onda, eu também tenho valores que vão ser positivos. E aí quando eu faço isso, agora eu preciso voltar ao zoom aqui, ao operar, eu percebo que, olha para essa imagem aqui, essa mecha, que está bem aqui, ó, o meu dedo está apontando essa parte em roxo aqui, né? Então toda essa parte em roxo, ó, que está vindo daqui para cá, você já viu ela em algum lugar, né? Você já viu provavelmente. Essa é a mecha justamente que mostra, deixa eu pegar uma corzinha aqui, rosa aqui. Ó, note que aqui está mais forte, eu estou desenhando ali naquele gráfico ali embaixo, acompanha ali, ó, rosa aqui, mais rosa um pouquinho mais forte aqui, e vai ficando cada vez menos provável, vai ficando mais fraco, tem um gradiente de cor ali. O que significa isso, né? Deixa eu apagar um pouco essa bagunça aqui para você conseguir olhar só o que é importante. Ó, o que é importante é que ali a mecha, né? A mecha, ela representa uma coisa. A região onde eu tenho uma maior amplitude da minha função de onda, né? Tenho maior amplitude, então eu consigo nessas regiões, vou desenhar aqui a maior amplitude, estou vindo para cá e aqui desce, uma menor amplitude. Toda vez que eu tenho uma maior amplitude de psi ao quadrado, eu estou falando que ali eu tenho a maior probabilidade do que? Aí depende do que eu estou medindo. Se eu fosse pensar em posição, né, posição da partícula, primeiro que não posso mais agora pensar na partícula como partícula, mas sim como uma onda. E essa região aqui que eu deixei em vermelho é a região, principalmente a parte onde a amplitude da onda é maior, é a região onde eu tenho a maior densidade de probabilidade. Tá? Pense no elétron, né? Geralmente eu vou estar recorrendo a elétron, mas tem que pensar que pode valer para qualquer partícula ali confinada e principalmente que tenha uma massa bem pequena e uma velocidade alta. Tá? Então vai ser válido para um neutrino, para um muon, para um gluon, para um fóton, para um próton, para um nêutron, para tudo isso vale. Mas como o objetivo aqui da disciplina geralmente é chegar em algo que explique um pouco mais ligação química, então eu sempre falo elétron, mas vale para tudo, né? Então, quando eu estou falando em densidade de probabilidade, quer dizer que se eu penso no elétron como uma onda, é naquela região ali onde eu vou ter a maior densidade de probabilidade de encontrar ele. Quer dizer que não é que o elétron está só naquela região, ele está disperso, só que ali eu tenho mais densidade. Tá? Ali é a maior probabilidade de eu encontrar. Se eu tivesse que encontrar ele, deveria ser mais ou menos por ali. Então, note que é o mesmo padrão de difração que a gente tinha visto lá no início do curso, né? Quando eu tenho uma difração numa dupla fenda ou um fenômeno de difração ou de interferência de ondas, né? Eu encontro esse tipo de situação. Então, perfeito. Eu tenho agora a ideia de que o quadrado da função de onda me representa um número real e algo que represente algo que é tangível, que é palpável. Perfeito? Vamos para o próximo slide aqui, olha que legal. Algumas coisas que eu não comentei na aula anterior porque não era pertinente ainda. Vamos lá. O que é a minha função, o que o meu psi, o que ele precisa ter? Ou como é que ela precisa ser? Qualquer função pode ser
aceitável, né? Existem alguns requisitos para que essa função seja aceitável, tá? Então, a função de onda, bem como a sua primeira derivada, precisam necessariamente ser, aqui em cima, finitas, unívocas. Nos livros mais antigos, você vai encontrar a palavra monovalorada, tá? É unívoco também, tá? É a mesma coisa, são sinônimos. E contínuas, tá? Contínuas. Porque lembra lá como que era a equação de Schrödinger? A equação de Schrödinger, ela era uma equação diferencial, né, de ordem 2 em relação à posição da partícula, em relação à variável espacial, em relação a x, né? Desculpe, em relação à posição, nada a ver. Em relação a x, né? Então, uma derivada segunda em relação a x, que me dava o termo lá de energia cinética. Aí eu somo com a energia potencial e eu tenho a energia total. Perfeito? Então, para que aquela solução ali seja válida, encontre um significado físico decente, tenha uma resposta, né, que eu preciso derivar 2 vezes aquela função, para que aquilo seja verdadeiro, uma derivada segunda só vai ser possível estar contida ali em algum ter significado, né, matemático, quando ela for finita, unívoca e contínua. Como assim? Olha só essa situação aqui, ó. A letra A ao seu lado aí. Então, a letra A, ela tem uma coisinha específica. Olha uma função aqui, ó, só psi, né? O que tem de incrível nessa função? Ela não é contínua. Ela não é contínua. Por que ela precisaria ser contínua? Além daquela questão ali que eu falei que senão a derivada segunda não ia também ser contínua, né? Imagine que você tem ali o elétron disperso em relação ao núcleo e em algum momento ele não tem mais nada de densidade eletrônica, aí passa a distância ali de 1 a 0, né, de 1 raio atômico de Bohr, e novamente ela aparece. Mas não confunda isso, logo a gente vai ver também quando resolver o átomo de hidrogênio, não confunda com uma região nodal. Existem nós na função de onda, né? Então, olha aqui como é simples de entender isso. Eu posso ter uma função aqui, deixa eu até fazer aqui no cantinho. Quando eu fiz essa função em vermelho aqui, ela tem regiões onde a amplitude diminui, mas é um nó, tá? É só um nó. Aqui o que estou mostrando em A é uma região de descontinuidade, tá? Então, essa região de descontinuidade, ela faz com que a derivada segunda não exista. Então, eu não esteja ali no conjunto dos números reais, não é uma resposta, tá? Então, nada a ver. Então, ela não pode ser descontínua. Olha aqui na letra C, já para eu ficar escondendo as outras enquanto isso, né? A letra C, o que ela tem? Vou colocar um pontinho vermelho aqui, outro aqui, né? Essa função de onda aí tem 3 respostas no eixo X. Então, não, ela só pode ter uma resposta, só pode ser monovalorada, né? Ou ser unívoca. Isso é um requisito, senão também a minha derivada segunda vai para o beleléu. Tanto é que C e D mostra essa questão de descontinuidade, mas o mais engraçado é que D ali mostra, e C também, né? Só que vai tender a 0 e D tende a infinito. Eu não posso ter uma função de onda que vá para o infinito, né? Que daí não faz sentido físico, né? Imagina só, pensa no átomo, o elétron está ali disperso ao redor do núcleo. Faria algum sentido eu falar que esse elétron tem densidade e probabilidade de ser encontrado lá no infinito? Fisicamente isso seria a ionização da matéria por completo. Não tem sentido, né? Então, mas você não está falando que o elétron ali ele pode estar disperso, tal, tem regiões de maior e menor densidade, sim, estou falando isso, mas a densidade ela não vai assintoticamente até o infinito.
chega um momento que acaba, né? A atração entre o núcleo e o elétron ali é algo que ainda vigora ali nesse sistema. Então, se por acaso eu pensar que uma função de onda vai até o infinito, isso não faz sentido físico. Tá? Dá para calcular ali um raio atômico, né, quando está espécie gasosa, claro, tem a questão do princípio da incerteza, mas nós sabemos que eu não posso ter o elétron no infinito. Então, a função de onda também ela não pode ir para o infinito, tá? Como é ali nessas situações que eu mostrei. Então, beleza. Então, esse é o meu requisito para essas funções de onda, né? Vamos lá. Deixa eu diminuir minha tela aqui. Espero que você esteja entendendo, tá? São coisinhas simples, ou seja, são postulados também, né? Eu sei que, mas da onde que o cara está tirando isso? Isso quando a gente está vendo o modelo de Schrödinger, isso demonstra, são essas assertivas aí que demonstram a coerência do modelo de Schrödinger. A aplicação em sistemas reais e a perfeita concordância entre o que o modelo, o que a teoria de Schrödinger prevê e essas constatações faz com que essas assertivas, aí, esses postulados, né, eles devam ser levados a cabo para representar um sistema descrito pela mecânica quântica. Tá? Vamos para o próximo aqui. Olha, ainda nesse postulado, né, falando sobre a função de onda, eu comentei em sala de aula mais de uma vez que não é uma função de onda só não faz verão, né? Eu digo, não descreve, não necessariamente precisa descrever energia. Eu posso também ter uma combinação de funções de onda. Perfeito? Desde que ela cumpra aqueles requisitos ali que eu acabei de mostrar. Então, eu posso pegar uma função seno, uma função cosseno, tangente não dá, tangente não é contínua, né? E ela tende ao infinito. Mas eu posso pegar e combinar essas funções e isso me garante, isso também pode servir como resposta para descrever o comportamento de uma partícula, tá? Ou de uma onda. Como assim? Imagine então que você tem duas funções, e agora nota, não foi erro de digitação nem nada do tipo, mas aqui psi n, psi m, percebeu que o psi agora tá minúsculo? Então, eu só coloquei minúsculo porque agora eu só vou considerar a parte espacial, tá? Quando é psi maiúsculo, eu estou falando de uma função que leva em consideração tanto a parte espacial quanto a temporal. Aqui é só espacial, tá? Olha só, se psi de n e psi de m são soluções para a equação de Schrödinger separadamente, então a combinação linear de psi de n e psi de m em qualquer peso também será uma solução para a equação de Schrödinger. Isso que está escrito aqui, ele está apresentado algebricamente ali. Você já entendeu isso, só está se perguntando agora o que significa C1, C2. Então, C1 e C2 são coeficientes. Não melhorou, né? Vou fazer aqui uma função de onda para você ver bem bonita aqui, ó. Fiz uma função de onda em preto, e aí essa função de onda aqui é meu psi1, e ele tem uma certa composição ali, né? Mas aí eu acho que... Então, isso aqui é meu psi1. E agora eu vou fazer uma outra função de onda. Aqui não estou colocando todo o gráfico, todo o sistema cartesiano, porque você já está entendendo. Eu diminui um pouco a espessura da caneta aqui para dar uma facilitada. Psi2. Digamos que tanto psi1 quanto psi2 cumprem aqueles requisitos, tá? E aí elas então são resoluções para a equação de Schrödinger, então eu posso combinar elas em quaisquer proporções. É como se eu pegasse assim e falasse, olha, eu quero agora fazer uma nova função de onda, então eu vou somar essas duas, e aí vai dar
Vamos pegar uma função de onda agora em verde aqui, que vai ser uma mistura das duas aqui. Só que como elas têm o mesmo perfil, ficou meio sem graça, né? É psi de 1 mais 2, né? Quando eu pego essa função aqui, eu posso fazer, está tudo fora de escala, é claro. Eu posso, por exemplo, fazer qualquer proporção de psi 1 e psi 2. Porque do jeito que eu escrevi aqui, faz você acreditar que eu peguei 50-50. Mas eu posso pegar, por exemplo, eu quero 0,99 dessa função aqui e 0,01 dessa função aqui. E ver como que é a resultante disso daqui vai ser diferente. Eu posso pegar diferentes proporções dessas funções. Claro, quando a função tem o mesmo perfil, é claro que, como é aquelas duas ali que eu fiz o favor de fazer para vocês, né? É claro que você não percebe a interferência, mas imagine que você tem funções distintas e aí você vai ter uma interferência. Só que essa interferência ela é proporcional à proporção da qual elas estão somadas, essas funções. Eu posso simplesmente alterar esses parâmetros de quanto que eu quero de uma função e de outra, e mesmo assim eu vou ter também uma resolução, a função de onda correspondente, ela também vai da soma, né? Ela também resolve o que eu quero, tá bom? Então esse é o primeiro postulado. O segundo postulado eu também já falei bastante para vocês. Eu gosto, eu sei que às vezes parece repetitivo, mas é que é para ir dando uma ideia, para ir criando, né, construindo um raciocínio. O segundo postulado diz o seguinte: para cada observável do sistema, existe um operador. Qual é o observável? Posição, momento, energia. Há um operador correspondente na mecânica quântica. Um experimento no laboratório para medir o valor de tal observável é calculado teoricamente por operar a função de onda com o respectivo operador. Isso são as últimas aulas. Isso foram as últimas aulas, né? Essas ideias aí foram apresentadas nas últimas aulas. Então eu posso pensar aqui numa tabelinha de operadores. Vamos dar uns operadores aqui para vocês. Então essa tabelinha e essas três colunas tem primeira coluna ali, observável. Segunda coluna, primeiro. Então, momento, posição, energia cinética, energia potencial, energia total e momento angular. Asterisco, porque aqui eu só estou colocando momento angular do componente Z, tá? Mas isso pode ser válido para X também, para Y, mas depois mais eu vou comentar algumas outras coisinhas. E como que é o operador? O operador do momento, aqui eu já estou trazendo algumas essas informações. Mas olha só, o operador do momento é igual menos IH barra pela vezes a primeira derivada em X. Lembre que I é o que corresponde ali aos números imaginários, né, e tal. Lembre que um operador, estou escrevendo em vermelho ali, dá uma atenção ali. O operador ele atua na autofunção. Se a autofunção, se uma função é autofunção de tal operador, eu vou ter como resultado um alto valor e novamente uma função de onda. Tá? Novamente a função de onda. Se somente se a função for autofunção daquele operador. Esse Azinho aqui que eu fiz, ele é o valor do meu observável. Tá? Qual observável que é? Então, primeiro, se eu pegar o operador menos IH barra derivada em X e aplicar uma função psi qualquer, ao fazer essa operação, ou seja, o que é a operação? Derivar uma vez em X e multiplicar o resultado por menos IH barra. Vai dar um valor e novamente a função, se a função for autofunção daquele operador. O valor que vai aparecer antes ali da função no resultado vai ser o alto valor, que é
o que representa, que é o valor da minha medida, tá? O valor da minha medida. Então isso é importante. Tem outros operadores. Então esse mesmo raciocínio vai valer para tudo aqui, tá? Então, ó, a posição, o que é? Eu pego a minha função e multiplico por x e eu acho a posição. Energia cinética, essa daqui, ó, antes de eu olhar para a energia cinética aqui, dá uma olhadinha aqui embaixo, ó, energia total. Poxa, isso aqui eu já te mostrei, né? Energia total. Olha ali a energia total. Menos h barra ao quadrado. Tô aqui, ó, vou fazer um efeito especial aqui para você enxergar e ver aqui como tá tudo tão bonito aqui, ó. Menos h barra ao quadrado sobre 2m, né? Vermelho e azul para ficar bem legal. Sobre 2m, que multiplica a derivada segunda em x mais o potencial. Isso aí não parecia uma outra coisa? Onde que você já viu essa equação? Você já viu essa equação, sim. Né? Era a equação de Schrödinger, era a equação do cara lá. Né? Então, era a equação de Schrödinger, era o que? Tudo isso daqui, só que, ó, como era a equação, tinha um psi aqui em x, tinha um potencial aqui também um psi, que não deu para escrever por causa que eu rabisquei tudo, e tudo isso era igual a energia vezes psi. Tá bom? Então, por quê? Lembram quando... Deixa eu pegar uma folha nova aqui. Então, olha que maravilha poder gravar a aula, né? Que aí fica legal, ó. A equação de Schrödinger tá aqui, ó. Menos h barra ao quadrado sobre 2m. E aí era aquilo que eu tava falando, né? Antes de eu dar uma cortadinha aqui para escrever toda essa equação. Então, quando eu escrevi essa equação, e eu já falei isso, mas vou repetir porque é importante. Toda essa parte aqui desse quadrinho em azul é responsável por EK, é a energia cinética, tá? Aí, nessa parte dessa equação que tem o termo de energia cinética. Aí, aqui do lado, V, o que é V? O potencial, né? Potencial. Então, do lado direito aqui, eu tenho EV, a energia potencial que está dentro do quadrinho em vermelho que eu estou colocando aqui agora. Tranquilão? O que fisicamente, lá na física clássica mesmo, é a soma da energia cinética com potencial, é a energia total, tá bom? Que é o que eu tenho aqui, ó, que agora eu vou colocar uma nuvenzinha, né? Então, a energia total. Então, se eu quero a energia de uma partícula, voltando para lá, eu pego um operador de energia, o operador da energia total, que é o que eu tenho aqui, tá? Então, quando eu faço esse operador, eu faço ele operar em cima de uma função que é a autofunção desse operador. Como resultado, eu vou ter os valores associados à energia da minha partícula, tá? Não estou falando muito dos símbolos, tá? Então, às vezes, para não precisar sempre escrever isso e tal, os símbolos sempre tem um chapéu, porque que é um operador, né? Então, ao fazer, por exemplo, eu quero saber qual é o momento, eu aplico o operador momento linear em uma função de onda. Fechou? E isso vai me resultar... E o que é daí esse operador P chapéu de X, né? É simplesmente fazer isso que eu estou circulando em azul aí à esquerda do teu vídeo, pegar e operar em cima da função de onda. Tranquilo? Então, note que aquilo que eu falei, né, o operador, a energia total você já conhecia. Daí tem a energia cinética e a energia potencial, que justamente derivam, então, EK, E chapéu K, para não confundir com o EK lá da teoria clássica, da mecânica clássica, EP, E chapéu P é a energia potencial da mecânica quântica, e aí a energia total, geralmente por razões históricas, é chamada de operador hamiltoniano. Hamilton foi um inglês ali, matemático, que desenvolveu, por razões históricas ali, leva esse nome, né? O operador hamiltoniano. O momento angular, vê que ele é meio chato, meio complicadinho, né? Não é chato, né? Nada a ver. Mas olha o momento angular aqui, mas isso aqui é o asterisco te mostra uma coisa.
somente o componente Z. O componente Z, aqui ó, o momento angular, você tem uma partícula, ela pode ter 3 componentes, tanto a partícula girando em x, quanto em y, quanto em z. Tá? Quanto em z. Por hora, foca só nesse momento angular em z. Por definição, a gente geralmente usa a porção z do momento angular lá, esse componente, tá? E note que ó, também ó, menos IH barra x vezes a derivada em y menos y derivada em x. Para eu pegar o componente x ou o componente y, é análogo essa equação para o momento angular, tá? Só que daí só vai mudar a proporção de x. Note ali que o que está dentro de parênteses, ó, o momento angular do componente z, né? O momento angular do componente z leva em consideração dentro dos parênteses as proporções as componentes x e y. Logo, quando eu for fazer o momento angular do componente x, o que vai ter dentro do parênteses é yz, e quando eu for fazer o momento angular do componente y, ali dentro dos parênteses eu vou ter x e z, né? Então eu vou ter sempre as outras duas componentes inclusas ali para compor o momento angular, o componente z, né? E aí é I maiúsculo, chapéu, subscrito z. Tá? Então, isso são alguns dos operadores, tá? Alguns dos operadores. E aí, como que eu opero, né? Como que faz a coisa acontecer? Como é que você deve estar ansioso, deve estar ansiosa, eu não tenho dúvidas disso, que você simplesmente quer pegar ali uma função de onda e operar elas e ver se realmente sai alguma coisa que você pode medir no laboratório, né? Claro que você está instigado a fazer isso. Então, ó, um conjunto de medições de qualquer propriedade pode ser expresso pelo valor esperado dessa medição em relação à probabilidade. Tá? Então, olha só, se eu quiser saber a posição da partícula. Primeiro que não vai dar para saber exatamente a posição, mas sim a região onde eu tenho maior densidade de probabilidade de encontrar a partícula. Né? Então, para que eu consiga isso, o algebrismo é o seguinte, ó. Lembra ali do último postulado, né? O valor esperado é a medição em relação à probabilidade. Em alguns livros você vai encontrar a probabilidade denotado como P, tá? Ou também, conforme está aqui, né? Então, o que é o que você tem que fazer? Você tem que pegar e aplicar o operador posição. O operador posição é x, né? Ou, aliás, o conjunto de medições, né? Me desculpe. O conjunto de medições, a média, o valor esperado, né? É x barra, né? Que é o que eu tenho aqui, ó, circulando em azul. Esse conjunto de medições vai me resultar aquele valor que tem maior probabilidade de acontecer. Vai me resultar quando eu integrar de menos infinito até a mais infinito, seja de todo o espaço amostral, o operador posição em relação à probabilidade. Por que probabilidade, Glaucio Regis? Você deve estar se perguntando. Probabilidade pode ser entendida em alguns livros de física, você vai encontrar P, probabilidade, mas isso daqui é o que está, na verdade, aqui embaixo. O que é a probabilidade? Note que o x se mantém, mas a probabilidade só vou apagar o x aqui embaixo para você perceber uma coisinha. Aqui embaixo que eu estou falando, né? O que eu tenho aqui? O complexo conjugado da função de onda vezes ela mesma. Isso que é o meu termo de probabilidade, né? Porque probabilidade é a função de onda ao quadrado. É só isso que me resulta num termo de probabilidade. É só isso que vai me render um valor real, né? E que de algo que eu posso mensurar. Então, o valor esperado, né, das medições, esse valor esperado, ele vai ser proporcional
a essa operação. Então, só deixa eu voltar aqui, né? Ó, então, limpando tudo, note que esses operadores, eles têm como característica serem lineares, eles atuam aqui, ó, da direita para a esquerda. Então, o operador x vai atuar na função de onda psi de x em t, e o resultado, aí eu vou ter que multiplicar pelo complexo conjugado, tá? Então, essa característica de hermiticidade, esse operador é linear e hermitiano. Dá uma pesquisadinha nisso, sobre o que é um operador linear, eu já comentei um pouquinho, e hermitiano também já fica um pouco subentendido, tá? Dá uma olhadinha no que é um operador linear e hermitiano, mas é um que tem essas propriedades, tá? Então, olha só, quando eu faço essa operação aqui, o resultado que vai me surgir, ou seja, eu pego x, vamos colocar uns quadrinhos aqui e deixa eu aumentar o zoom, porque daí fica mais legal, né? Não vai dar. Aqui. Eu pego x, multiplico x pela função de onda e a resultante, que eu vou colocar nesse quadrinho vermelho aqui, ó, você pega o complexo conjugado e multiplica. Isso vai te dar um valor esperado da posição da partícula, tá? Então, é aí que está a ideia. É aqui que eu consigo expressar propriedades que são relevantes para os nossos estudos, tá bom? Então, ok, eu tenho aqui então já a posição, mas ainda não saiu nenhum valor aí, né? Tá meio chato, tá? Como é que sai um valor, né? Tipo 1 centímetro, onde que é a posição, né? Você deve estar se indagando agora. Mas olha só, vamos com calma, já te mostro. Só que para que eu consiga expressar bem isso, eu preciso só lembrar de mais uma coisa. Essa última equação aqui em cima, ela está aqui embaixo, né? Só que aparece mais uma coisa agora aqui, né? Tem um denominador aí meio estranho, né? Olha só. O que é essa parte do denominador aqui? Essa parte embaixo. P de x é a função de onda, o complexo conjugado da função de onda vezes a função de onda, né? E aí, né, o que isso significa? Lembra da última aula? Que foi importantíssima, por sinal. Lembra que o que a função de onda precisa, além dessas constatações da aula de hoje, mas antes ainda, da parte algébrica que eu estava mostrando, tinha uma coisinha que servia para eu garantir que eu ia encontrar, ou que essa função de onda realmente representa o elétron, né, ou a partícula. O que ela precisa ter para que quando eu opere com ela vai me resultar em algo crível. Eu tenho que lembrar que a função de onda precisa ser normalizada. Isso quer dizer, uma função de onda normalizada é que quando ela vai ter ali na sua parte funcional, né, ela vai ser de tal forma que quando eu multiplicar, fazer aquela operação ali do complexo conjugado vezes a função de onda, a resultante tem que ser igual a 1. Tá? A minha função de onda tem que ser igual a 1. Ou seja, eu tenho que ter 100% de probabilidade de encontrar a partícula em alguma região. Tá? Aliás, a minha função de onda tem que garantir 100% que ela está descrevendo o elétron. É isso. E aí, né, bem, se tem que dar 1 essa integral, o numerador dividido por 1 é igual ao numerador, tá? Então não faz diferença. Mas eu preciso operar dessa seguinte forma, né, para que as minhas funções de onda tenham que ser normalizadas, tem que ser ortogonais e normalizadas, e aí eu vou conseguir ter um significado físico para minha medida. Tá? Então, nós já vimos a equação de Schrödinger em outros momentos, né? Eu mostrei para vocês de onde vem, mas com essa única equação aqui eu vou conseguir modelar 4
quatro sistemas que já vão, em suma, cair aí para nós como situações onde eu designo, mostro e crio uma correspondência com, com, com a química, tá? A primeira delas até que não tanto, né? Eu vou comentar aí, vou fazer uma quebra aqui no vídeo, né? É a partícula livre, tá? A partícula livre é uma partícula onde eu não tenho ela em relação a nenhum potencial, ela está simplesmente vagando por aí. E aí vão surgir algumas constatações sobre o que isso implica fisicamente, né? Só falando assim parece que não tem nada a ver, mas é legal, né? Aí eu vou pegar e colocar um potencial aí, que é restringir essa partícula a uma caixa. Porque nota que eu estou sempre falando é em X, é em X, é em X, então vou fazer uma caixa que seja quadrada e unidimensional, né? Que vai de 0 até L, e aí, ou seja, só em relação a essa variável x, e aí eu vou conseguir ter uma situação onde eu vou verificar o que acontece com a minha equação de Schrödinger quando o meu potencial for tender ao infinito nas paredes da caixa, o que necessariamente quer dizer, ó, eu estou colocando uma partícula dentro de uma região e quais são os níveis de energia, né? Por isso que eu, novamente, ó, vou querer resolver aquela equação. Mas o que acontece quando eu enclausuro uma partícula num lugar onde o potencial é muito grande? O que acontece? Vão surgir algumas constatações físicas muito interessantes que têm aplicação na química. Aí a partícula numa caixa tridimensional vai nos trazer mais uma informação bem interessante. E por fim a gente vai resolver o átomo de hidrogênio, tá? Que aí o meu potencial não é um potencial quadrado, um potencial onde as paredes tendem ao infinito, mas sim um potencial esférico, como é o potencial de Coulomb, né? Eu tenho atração entre cargas, e aí essa potencial ali é como se fosse uma esfera, né? E isso vai nos ajudar a modelar o átomo de hidrogênio. Mas isso aí eu vou deixar para o próximo vídeo, ok? Até mais!